E aí, homem fiel, seja bem-vindo ao Vê Se Não Vacila, o único canal do Brasil que te ensina a ser, se manter ou a voltar a ser fiel à tua amada. No vídeo de hoje eu quero te ensinar a voltar a ser fiel. Eu quero te dar argumentos sólidos para que tua mente trabalhe no sentido de eu quero ser fiel, eu preciso ser fiel. Vamos falar sobre responsabilidade emocional. Já ouviu falar sobre esse termo? Para mim é um termo novo. Esse dia eu estava no serviço. Aí chegou um brother meu falando: Flávio, eu tô com 2 gatas, essa tem essas qualidades, essa tem outra qualidade. Qual das duas você acha que eu engreno? Qual das duas você acha que eu namoro? Eu falei: cara, você tem que ser sincero. Você tem que ser sincero com as duas. Se você for dispensar alguém, dispensa numa boa, não magoa, não fira ela. Se você for ficar com a outra, fica com ela de verdade, seja fiel. Ele falou: é mesmo, né, Flávio? Eu preciso ter responsabilidade emocional. Aí foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Então é isso. Meu nome é Flávio Rosa, eu sou especialista em fidelidade masculina e estou aqui para te ajudar a criar argumentos sólidos para que seu cérebro trabalhe no sentido de eu quero, eu preciso, eu serei um homem verdadeiramente fiel. Deixa eu te contar uma história. Ontem, um mentorado meu, lá do @Vê Se Não Vacila, lá do Instagram, virou para mim e falou: Flávio, eu tô muito feliz, cara, como eu tô feliz. Tô brigado com minha esposa. Eu falei: ué, tá brigado com a esposa e tá feliz? Fiquei sem entender. Mas falou: não é porque eu tô brigado que eu tô feliz. É porque pela primeira vez, depois de anos, eu tô brigado com ela, a gente quebrou o pau hoje de manhã, mas eu não tô com vontade de traí-la. Se fosse alguns meses atrás, antes de te conhecer, antes de conhecer o teu canal, esse seria o gatilho perfeito para eu traí-la. E para muito homem é assim. Tá brigado com a mulher, o cérebro já entende como forma de opa, então eu vou traí-la porque ela merece. Não merece, não concordo com isso, mas é como a mente de muito homem trabalha. E ele falou: Flávio, tô obrigado, mas não tô com vontade de traí-la. Pela primeira vez, não quero, não vou procurar ninguém para trair a minha mulher. Por que ele não teve vontade? Porque a chave virou. Porque ao ver os vídeos, ao ouvir os conselhos que eu tô dando para ele, a chave na cabeça dele, o tipo de pensamento dele se tornou outro. Ele agora tem muito mais argumentos base na mente dele para ser fiel e não fazer do que para ir lá e trair. E ele falou: Flávio, sem dor, sem problema, não tô louco para trair, não doeu não fazer isso. Olha que coisa boa. Fiquei muito feliz com esse relato desse brother e ele tá no caminho da fidelidade. Ele com certeza vai conseguir se tornar um homem fiel. E a responsabilidade emocional é um argumento que você vai se dar muito sólido para não trair. O que é a responsabilidade emocional? É a tua responsabilidade, a responsabilidade das tuas atitudes sobre os outros na emoção deles. É no que o que tu faz afeta a emoção das pessoas que te cercam. E tem muito homem que trai e não tem a noção exata do quanto essa atitude dele pode prejudicar as pessoas que ele ama. Vou colocar aqui 4 níveis de responsabilidade de pessoas que cercam você e que, se você feri-las intensamente, se você feri-las muito no interior e muito profundamente, as consequências são terríveis, e eu vou enumerar algumas para vocês e você vai concordar comigo, eu tenho certeza disso. E esses argumentos vão entrar no teu subconsciente, vão entrar no teu psique, para que quando vier a oportunidade, quando vier a promoção, como eu costumo chamar, você não vai nem sentir vontade. Você vai falar assim: cara, para pagar esse preço, para ser irresponsável emocionalmente, para ferir minha esposa, meus filhos, para ferir a mim mesmo, para ferir meus pais, tô afim não vou fazer. Primeiro, responsabilidade então sua é responsabilidade sobre sua esposa. Cara, quando a gente casa, a gente tem enorme responsabilidade de cada homem, de homem de verdade, sobre os sentimentos da nossa amada. Até além do que seria razoável por conta da romantização, da Disney, do quanto elas depositam em nós a esperança de felicidade delas. É muito, inclusive, é muito. Essa dependência pode não ser tão benéfica, mas existe. E quando nós homens ferimos as nossas esposas ao trair, e não se engane, homem, seja responsável, elas vão pegar. Na época do digital, na época das redes sociais, em tempos de tecnologia, não tem como, a casa cai. A casa cai e cai feia. Recebi antes de ontem um relato de uma mulher que simplesmente no domingo de manhã, a amante do marido mandou mensagem no Instagram dela falando: oi, eu sou fulana de tal, eu saio com seu marido e eu estou grávida dele. Olha o nível da bagaceira. Olha só. Então, as nossas esposas, a gente é responsável por grande parte
das feridas e curas no psique das nossas esposas. Uma traição que uma mulher pega de um homem pode ser o gatilho para ela entrar numa depressão profunda. A pessoa já tem a tendência a se deprimir, já tem a tendência à depressão, mas está de boa. Descobriu a traição, puf! Ladeira abaixo, depressão, pensamento de suicídio, pensamento de morte e não quer mais viver. E com certeza você não quer ser responsável por causar isso na tua mulher. Apesar de você trair, eu entendo que muitas vezes o homem trai mesmo amando, o homem trai mesmo não querendo separar, o homem trai confuso nas ideias. Então você ama a tua esposa, cai na besteira de trair, mas eu tenho certeza que você não quer o mal dela. Eu tenho certeza que você não quer que ela entre numa depressão profunda. Então, pra você ter ideia, tem estudos que comprovam que a dor da traição se assemelha à dor do estresse pós-traumático. Olha o quanto isso é grande. Uma pessoa que foi pra guerra e voltou. Eu já lidei com pessoas lá nos Estados Unidos no tempo que eu morei, com pessoas que foram pra guerra. Cara, as histórias que os caras contam, a personalidade deles, o jeito deles conversar é diferente, por conta do estresse pós-guerra. Então a dor que o homem causa na mulher, porque traiu e ela descobriu, é muito profunda. Eu converso com pessoas no Instagram que foram traídas há mais de ano, que o homem, o marido já tá andando na linha certinho, tá fazendo de tudo pra curar a esposa, e a pessoa tá numa depressão, tá numa crise enorme ainda. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, homens. Então sim, nós somos responsáveis por grande parte da cura e da dor que a gente causa na nossa esposa. Temos que pensar nisso antes de ir lá e fazer a merda. Pera aí, qual vai ser a reação da minha esposa? Vai ser ruim com certeza. Ela pode entrar na depressão, ela pode querer ter pensamentos suicidas, ela pode perder o gosto pela vida, ela pode se decepcionar profundamente com as pessoas, ela pode nunca mais acreditar em ninguém, ela pode nunca mais acreditar em homem, ela pode me contar para os nossos filhos toda a merda que eu fiz. É muito profundo. Então pense nisso. Pense no teu nível de responsabilidade sobre os sentimentos da tua mulher antes de ir lá fazer besteira. Não tô aqui para acusar, não tô aqui para apontar o dedo, porque quem assiste o canal sabe que eu fiz muita besteira já. E eu iniciei o canal para ensinar homens a parar de fazer isso. E esse aqui é meu chamado. Primeiro nível, então, sobre a sua esposa. Ninguém sofre mais do que ela se você for descoberto. Segundo, sobre seus filhos. Eu fiz um vídeo sobre o pai que trai, acho que é o último vídeo que tem no canal, né? A responsabilidade sobre os filhos é enorme. Pro teu filho, você é o heróizão, você é o cara quase perfeito. Pra tua filha, você é o grande amor da vida dela. Então você não quer ferir seus filhos tão profundamente como é que é? Meu pai trai minha mãe, meu pai tem outra esposa, meu pai tem outra família, meu pai tem outros filhos fora do nosso convívio. A gente sempre ouve história assim, né? De um homem que descobriu ter filho 10 anos depois, 20 anos depois. É péssimo isso. Essa criança, primeiro que ela cresceu sem referencial de pai. Segundo que esse cara, como é que ele vive agora com essa ideia na cabeça de que foi pai sem saber e fez lá o negócio e, cara, a criança nem sabe quem é o pai. Imagina seus filhos pensando, cara, eu tenho um irmão que não conheço, que meu pai não cuidou, que meu pai não teve na hora que ele precisava. E é profundo. Existem vários estudos falando sobre filhos criados sem pais, e nível de presidiários, problemas psicológicos, tendências suicidas, depressão. É muito maior o índice em filhos que foram criados sem pais e que sofreram esse tipo de trauma na infância e na adolescência. Você não quer isso para os seus filhos, eu tenho certeza absoluta disso. Estou criando argumentos, estou colocando no seu subconsciente palavras que quando pintar uma promoção você vai falar assim, não quero, não estou com vontade, não vou fazer. Beleza? Terceiro, você tem um grau de responsabilidade sobre a tua amante. Ah, mas a amante é uma mulher que não presta, a amante é uma vigarista. Não, cara. A amante é uma pessoa como eu e como você. É uma pessoa exatamente como nós, extremamente carente a ponto de aceitar as migalhas que é um relacionamento com um homem casado, com uma mulher casada. Não é uma pessoa do mal, não é. Sai dessa Disney aí, por favor. Não é, beleza? Há uns 4 meses atrás, ou 6, não sei, uma ex-amante minha de mais de 10 anos atrás veio falar comigo. Flávio, e se a gente voltasse? Flávio, naquela época eu fugi de você, mas minha vida seria bem melhor hoje em dia se eu ainda estivesse com você, mesmo como amante. Então essa mulher ainda tinha na cabeça que poderia voltar comigo depois de 10 anos, uma das minhas primeiras amantes, e que a vida dela seria melhor se eu tivesse continuado sendo amante dela, e que ela ainda tinha sentimentos por mim, e que ainda via meus stories, acompanhava quase todo dia meu Instagram, entrava no meu Facebook para ter notícia da minha vida. Olha o nível de estrago que eu fiz no psique dessa mulher. Se eu pudesse voltar no tempo, meu irmão, eu te garanto, eu não faria isso. Porque o cabo, quando tá afim de pegar a novinha, de uma novidade, de comer fora,
Ele mente demais pra mulher. Ah, não, é porque eu tô separando. Ah, é porque o casamento lá em casa tá péssimo. Ah, tô prestes a sair de casa. Não, se eu separar eu caso com você, fica esperta. Ó, lá em casa não tá bom, a qualquer momento eu separo e aí eu junto com você. Tu que é homem, tu sabe que o caô é sempre o mesmo. A gente mente nesse sentido. E que, ó, não tô bem no casamento, então por isso que eu preciso, o sexo lá em casa tá pouco. Muito, falei isso demais, nossa, que vergonha. É, o sexo lá em casa é muito pouco, por isso que eu preciso de um pouco fora. Olha só a que ponto a gente chega de mentiroso para poder fazer o que a gente quer fazer fora. Então, e essa pessoa vai se aprofundando, vai acreditando, a gente não sabe como ela se sente quando está longe da gente. Normalmente elas estão extremamente tristes, indefesas, por um monte de besteira que a gente fez, cria um monte de expectativa que a gente não vai cumprir, a gente sabe que não vai cumprir. E olha só a merda que a gente faz no psique de uma pessoa, de um ser humano bom até. A gente vai lá e mente e manipula e finge para quê? Para depois largar e fugir, porque você não tem a intenção de separar mesmo. A maioria dos homens que traem não tem intenção de separar. Então pensa, na tua esposa, nos teus filhos e no psique da mulher com a qual você está envolvido. Causa feridas profundas. E por fim, responsabilidade sobre demais familiares. Tem muita gente que te cerca, que te curte, que te ama e que se souber que você está fazendo essa besteira, vai ficar muito decepcionado com você e vai criar traumas também nessa pessoa. Por exemplo, amigos, pai e mãe, que pensa assim, ué, se o Flávio trai aquele cara tão gente boa, aquele cara tão massa, tão família, eu posso trair também. Eu já vi história como essa. Ué, mas o Flávio, que é um cara tão tal, pá, tem um casinho fora, então eu vou tentar também. E aí? Eu também me sinto responsável por esse tipo de coisa que eu vi ao meu redor. Porque eu era o babaca que traía e saía contando. Aqui é que eu peguei no celular. Olha essa aqui, paniquete. Olha essa aqui, 18 aninhos. Eu contava para meus amigos. E se um cara massa igual eu, bonzinho, família e tal, fazia e mantinha a minha família e estava tudo certo teoricamente, por que esse cara também que tem a família não vai fazer? Nós incentivamos as pessoas, nós incentivamos para o bem e para o mal os nossos amigos. Está na Bíblia, as más conversações corrompem os bons costumes. Então você também é responsável. Eu lembro que meu pai e minha mãe, quando ficou sabendo que eu traí, meu pai foi pro fundo do poço. Minha mãe ficou mausaz porque ela acreditava demais em mim e ela achava que eu não ia fazer isso porque eu vi essa bosta da traição, do adultério, na casa dos meus pais. Tanto do meu pai para minha mãe, quanto da minha mãe para meu pai. Então como é que eu não aprendi ao ver isso nos meus pais? E eu não tinha aprendido na época. Então fica esperto, você é responsável pelo sentimento de muita gente. E eu não estou aqui falando sobre você deixar de viver pelos outros, não. Eu estou falando sobre você ter noção de que se você fizer cagada, se você fizer merda, você pode causar feridas profundas na tua esposa, profundas nos teus filhos, pode ter um amante com tendência suicida e você vai ter que ficar segurando a onda com ela, equilibrando pratos em movimento, porque senão ela se mata por conta da tua mentirada, por conta da tua atitude de querer ter um relacionamento extraconjugal. Ficou claro? Tem responsabilidade. Seja homem de verdade, bata no peito e fala, eu sou homem de uma mulher só, eu me amarro em ser um homem fiel, vou segurar a onda para isso. E tem argumentos para que quando surgir a promoção, fala assim, não quero, não vou, muita responsabilidade, eu posso causar danos irreparáveis às vezes, então não vou fazer. Homem e mulher, vê se não vacila, vamos abrir os olhos, nós somos responsáveis pelos sentimentos de muita gente, por parte de sentimentos de muita gente que nos cerca. E não dá para ser irresponsável, ser menino, a ponto de achar que qualquer coisa que eu faço, tô nem aí, e a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não é. A vida é minha e o que eu fizer pode respingar em muita gente que eu amo e que eu não quero que fique mal. Vê se não vacila.